Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. A todos os presentes. Alessandra, boa tarde. Boa noite, quer dizer. Boa noite, tudo bem? Tudo, mais ou menos. Eu estou aqui numa situação que eu estou com o meu carro dando uma pane elétrica e eu estou dirigindo e estou numa situação meio enrolada. Eu não vou fazer a apresentação do nosso querido professor Neliton, mas eu acho que eu vou ter que sair para resolver, que eu estou pensando em, com o meu carro é todo automático, eu estou com medo de ele dar uma pane, eu estou no meio do aterro. Então faz a apresentação dele e passa a palavra para ele, que já estão abertos os trabalhos. E uma boa noite a todos, uma boa noite ao nosso palestrante, doutor Neliton. Seja bem-vindo à ABAME. E já passo a palavra à doutora Fátima Santoro. Bom, gente, boa noite. Peço desculpas, porque eu gostaria de estar presente, mas quando eu fui tirar o meu carro para botar mais perto da ABAME, ali na Menezes Couto, ele deu uma falha elétrica e ele é todo automático, e eu achei melhor chamar até o reboque para eu não passar um aperto aqui no aterro. Mas eu estou muito feliz de estar recebendo o professor Neliton, professor antigo da nossa instituição, Universidade Veiga de Almeida, e o tema escolhido pelo professor eu achei muito oportuno no momento, inclusive, que nós passamos, em falar, né, nessa questão econômica, né, e como é importante no desenvolvimento urbanístico. Então, eu gostaria de aqui convidar o professor Neliton. Vocês vejam que pelo nosso post de divulgação, eu peço, inclusive, a nossa presidente Alessandra, porque eu não estou conseguindo abrir aqui o nosso post, que faça a apresentação do professor Neliton com seus créditos, né, para que vocês possam ver, né, a formação do professor Neliton e a aderência que ele tem para o nosso tema hoje aqui com a nossa universidade. Eu quero agradecer muito ao professor Neliton por estar aqui conosco. Ele gostaria de estar presente, mas também ficou adoentado. E desde o começo, eu faço questão de forma presencial na ABAME, e por questão de saúde, ele não pôde estar presente hoje aqui conosco. Boa noite, professor Neliton. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra. A professora Fátima é uma queridíssima amiga, né? Professor Otto, seu esposo, são queridíssimos amigos, pessoas que eu tenho um enorme respeito intelectual. Então, estou aqui a postos e aqui aguardando, digamos, que vocês me acendam a luz verde, tá bom? Aguardo as apresentações. Inclusive, Alessandra, para mim é uma enorme honra aqui um testemunho. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. O professor Neliton foi um dos grandes professores colaboradores. Semana passada recebemos o MEC para reavaliação, né, de 2 anos, de 4 em 4 anos, dependendo do curso. E o professor Neliton participou da avaliação do MEC. E ontem nós tivemos a notícia que recebemos a nota máxima e foi muito destacado o corpo docente, 100% de doutores, e o professor Neliton é um desses doutores. Eu quero aqui até aproveitar a oportunidade de fazer também um agradecimento, porque a atuação dele no núcleo docente estruturante foi muito importante, contribuiu muito para o nosso 5. Então, eu estou muito feliz, Na verdade, tivemos 10, né, Neliton? Porque no começo do ano nós tivemos uma outra avaliação, que também tiramos 5, Verdade, e agora tiramos 5. Então, claro, muito feliz. Mas eu quero, então, passar a palavra para vocês. Peço 1000 desculpas, porque eu acabei de acionar agora o meu reboque, o carro está andando, mas eu estou com medo de ir embora. Né? Vou para a Barra, então eu prefiro que eles levem o carro, porque ele é automático, vocês terem uma ideia, está abrindo assim, acende luz, apaga a luz, abre o para-brisa, liga, desliga, então eu estou chamando aqui o reboque. Então eu vou sair da reunião e vou assistir, Neliton, depois na gravação, porque eu sei que você vai brilhar. Um grande abraço, gente. Obrigada, Daniel e Alessandra e todos os presentes pela compreensão. Fraterno. Boa sorte aí. Resolva seu problema. Vai com Deus. Beijo. E olha, parabéns pela nota. Muito merecida para vocês todos. Doutor Neliton,
Prazer tê-lo aqui na nossa BAME. Prazer e a honra são todos meus. Vou cumprir o protocolo de fazer a apresentação aqui da nossa mesa. Estou com o meu vice-presidente Daniel Martins, com a minha presidente do Conselho Fiscal, doutora Ilma Santos, o meu presidente do Conselho Deliberativo, doutor Vitor Paiva, e também com o meu primeiro tesoureiro, doutor Emílio Silva Filho. Vou passar a palavra para o meu vice-presidente, Daniel Martins, que irá ler os créditos do doutor Neriton. Em seguida, passa a palavra para o nosso palestrante, porque queremos muito ouvi-lo na noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Fátima. Bom, doutor Neriton, é um prazer tê-lo aqui essa noite. Para mim é uma honra. O doutor Neriton é professor universitário, consultor sênior em planejamento econômico, estratégico e em relações exteriores, economista, historiador e educador, pós-doutor e doutor e mestre da UF, pós-graduado em História na UF de Minas Gerais, pós-graduado em Filosofia Moderna e Contemporânea da UERJ, pós-graduado em Educação Superior, Gama Filho, bacharel em Economia, na UF de Minas Gerais, e graduado em Pedagogia na Unirio. Membro de diversas comissões científicas, comitês e conselhos editoriais, consultivos e científicos, nacionais e internacionais. 22 livros publicados, cerca de 240 artigos científicos e acadêmicos publicados no Brasil e no exterior. Doutor Neriton, é com o senhor. Boa sorte. Bom, meus queridos, muito obrigado. Para mim, começando por um grande agradecimento, para mim é uma enorme honra, um enorme prazer ter aceitado o convite da professora Fátima. Eu chamo de professora porque ela é uma colega, né? A professora Fátima e o professor Otto, o esposo dela, nós somos colegas, somos amigos, e para mim era um convite irrecusável. E eu, em princípio, eu disse, olha, eu faço questão de que seja presencial, porque me parece que esse trocar, a presencialidade, nesse caso, é insubstituível. Mas no início da semana, meio no final da semana para cá, eu tive um acometimento, na verdade foi uma recidiva de uma gripe dessas que a gente não deseja a absolutamente ninguém, né? Mas que me destruiu a garganta, e o meu médico me disse, olha, você está em fase contaminante. Se você tosse 3 vezes na mesa, você contamina metade da audiência. Aí eu falei, professor Otto, olha, vamos trocar para o virtual, né? Lamentando muito, mas prometendo também, numa segunda oportunidade, eu me coloco à inteira disposição de vocês. A professora Fátima, o professor Otto tem constante, permanente contato comigo, que, por favor, eu possa participar, já melhor, já bem de saúde, né? de uma conferência, de uma conversa, vamos chamar de conversa, eu acho que essa informalidade cabe, que seja presencial. Para mim vai ser uma honra dobrada. E também uma forma prática de um pedido de desculpas por não estar aí presente com vocês. Eu lamento muito, mas foi o mais prudente, inclusive para a preservação da saúde de vocês. Tá, queridos? A minha esposa, por sorte, ela viaja agora de madrugadinha, ela tem compromissos no Nordeste, então ela também vai ficar um pouco livre de ser contaminada por mim. Mas, olha, duríssimo. E aí eu quero pedir 2 desculpas. A primeira, não é uma desculpa, mas apenas explicar um pouco, né? A primeira é que a minha voz provavelmente vai soar como aquela voz metálica, e por causa dos problemas de garganta, tá? E que me acometiveram, né? E a segunda é que eu sou mineiro. Então, se eu utilizar algum termo bem mineiro, né, não é só o meu sotaque, digamos, né, mas a maneira de falar, se eu utilizar algum vocabulário mineiro, né, compreendam, tenham paciência, e se for necessário, eu explico o que eu quis dizer com aquela palavra do mineirês, né, como dizia o Ziraldo. Né? A nossa proposta de palestra é, como tema geral, né, mais que como título, a questão do desenvolvimento econômico como base da construção ou do surgimento e construção e desenvolvimento da urbe, da cidade. Então, eu vou fazer um pouco desse passeio histórico, sem que essa conferência assuma áreas muito verticais ou muito formais, mas fazer uma panorâmica do desenvolvimento das cidades
na direção da cidade contemporânea. Eu acho que isso é importante para aqueles de nós, né, que lida com a urbe, com a cidade, com o imóvel, que é a sua unidade constituinte, não é isso? Esse processo evolutivo me parece algo bastante necessário. Então, quando eu estava discutindo com a professora Fátima exatamente que temas utilizar, e eu falei esse, né, como uma possibilidade, ela falou, está aí, está fechado, vai ser esse aí, né? Porque ela, na experiência longa que ela tem, ela percebeu que esse pode ser um tema atraente para quem me ouve, tá? Então, meus queridos, comecemos da seguinte coisa. Vamos pegar aqui um pouco de elementos históricos, demográficos e socioeconômicos, sem muita preocupação cronológica e evitando fazer aquilo que se faz muito, ao meu ver, mais do que deveria ser ou mais do que seria necessário ser, que é considerar uma espécie de centralidade universal na Europa, e depois nós somos herdeiros da cultura europeia, evitando um pouco fazer isso, né? Mostrando que o processo da cidade é um processo objetivo, por isso é que ele é universal, né? A sociedade necessariamente tem que se constituir em cidades. Por isso é que, apesar de nós termos culturas no mundo tão diferentes, e as cidades espelham isso, né? As diferenças arquitetônicas, culturais, né? As tradições, a moralidade urbana serem tão diferentes, não são tão diferentes assim. Os povos são mais diferentes do que as cidades. E essa relativa unidade das cidades demonstra isso, né? A cidade é uma necessidade objetiva. As sociedades passam necessariamente pelo desenvolvimento citadino e urbano. A cidade se torna uma necessidade incontornável do desenvolvimento socioeconômico e do desenvolvimento humano. E aí, vamos começar por essa digressão, vamos caminhar um pouco para a cidade antiga. A cidade antiga como um lugar de socialização. O homem é um ser gregário, aliás, não existem seres que não sejam gregários, essa coisa de lobo solitário, essa coisa de filme, né? Todos os animais são gregários, né? E o homem é um animal gregário, ele é cooperativo por natureza biológica, inclusive. Mas, além da natureza biológica, ele é solidário e coletivista, digamos, né? Por uma necessidade social. Processos como cooperação são necessidades sociais. Então, aquela cidade lá atrás, vamos chamá-la de primitiva, aquela cidade lá atrás, as primeiras manifestações citadinas da história mundial, a cidade eram locais de socialização e locais de parceria de trabalho. Ali se produzia o necessário para a vida humana de maneira coletiva e de maneira solidária e de maneira colaborativa. Portanto, a cidade nasce como um processo de colaboração humana. E, fazendo um grande salto, quando começa os processos de escravidão, a sociedade vai se tornando mais complexa, você tem uma diferenciação interna das sociedades, as sociedades vão perdendo homogeneidade, e surge a primeira forma dicotômica, separatista da sociedade em grupos divergentes e talvez inconciliáveis, o escravismo talvez seja a primeira dessas manifestações. E aí, a cidade ela vai assumindo um caráter como importância econômica bastante agigantado, né? Observe, o processo de captura dos escravos, pense numa cidade como Roma, ou Tenochtitlan, aqui nos povos mesoamericanos, né? Os mexicas, os astecas. As cidades assumem tamanho, volume demográfico, e ela se torna o centro comercial da principal mercadoria negociada na escravidão, que é a figura do próprio escravo. O escravo ele é capturado no campo, né? Uma coisa que eu deveria ter dito me parece essencial. Essa primeira cidade, a cidade primitiva, antes do surgimento da escravidão, é uma cidade campestre. Tá? Não existe uma separação rígida entre campo e cidade, lá nos primórdios. Certo? E aí, quando vem a escravidão, a escravidão ela se torna um centro aglutinador da comercialização de escravos. O escravo é capturado no campo, ele vem para a cidade para ser revendido, e ele retorna como força de trabalho para o campo, onde ele trabalha. Essas sociedades são todas agrárias.
seja o Império Romano, seja os nossos astecas aqui da Mesoamérica. E por que isso? Porque a vida econômica está no campo. Quem determina a direção das sociedades é a base econômica. É claro que outras esferas são necessárias, mas não se pode prescindir de tentar entender a partir da sua raiz econômica, porque ela é constituinte da capacidade de compreensão. Perceber a dimensão econômica das cidades faz parte de compreender, de fato, o que é uma cidade. E como a vida está no campo, o processo das cidades é um processo transitório do ponto de vista da mercadoria escravo. Ele vem do campo, aprisionado, é vendido e retorna ao campo como trabalhador escravizado. E na cidade vai se formar todo um conjunto, um complexo econômico que vai permitir o desenvolvimento dos aspectos econômicos e, principalmente, dos aspectos políticos da cidade. O termo polis, que tem essa dupla origem, né, é demonstrativo da dimensão política, ou seja, da dimensão administrativa da estrutura citadina e da estrutura do império como um todo. Os astecas também eram povos, eram impérios astecas, é isso? Tá? Foram escravistas quando os americanos chegaram aqui, né, os americanos, não, perdão, quando os europeus chegaram aqui nas Américas, o Império Azteca já era um império com bases feudais, já tinha superado em grande parte a estrutura escravocrata, mas ainda mantinha o escravo como sendo um elemento importante na estrutura de mão de obra. E aí vem o período feudal, e eu estou sendo um pouco europocêntrico, peço inclusive desculpas por isso, mas dentro da nossa possibilidade temporal aqui, é o que é possível fazer como um dos principais, uma das principais correntes históricas do desenvolvimento das cidades. As cidades orientais seguem um caminho ligeiramente diferente, até porque lá o feudalismo é multimilenar, enquanto que a escravidão menos, enquanto na Europa a escravidão é multimilenar e o feudalismo menos. O feudalismo na Europa dura 1.500 anos. O feudalismo na China, por exemplo, dura 6.000 anos. E aí, quando vem o declínio da fase imperial escravista, as cidades elas começam a declinar, seja em importância econômica e, portanto, em importância social, em importância, inclusive, demográfica, elas minguam em termos de tamanho da população, tamanho geográfico, ou seja, o espalhamento da mancha da cidade sobre as regiões, isso vai diminuindo, vai se contraindo, e a importância das cidades, que antes era essencial, a cidade era o mercado de compra e venda do escravo, que era a principal força de trabalho. Agora vai deixando de ser. A cidade vai se tornando um apêndice, porque a vida que não saiu do campo na escravidão, mas agora a vida econômica se encontra muito no campo também, principalmente os aspectos produtivos, que também são presentes na escravidão, mas não há mais o comércio com a força unificada que havia na escravidão, porque não há mais uma mercadoria central. A mercadoria central é a terra, e ela é imóvel, você não consegue tirar a terra do lugar, não é isso? Então, toda a economia, ela se interioriza para o meio rural. E aí a cidade entra em declínio. Ela vai se tornar uma espécie de apêndice complementar da vida econômica rural em todo o período feudal. Isso indistingue, seja no Extremo Oriente, Japão, China, Laos, Coreia, Vietnã, perdão, queridos, seja no clássico europeu, que é o que nós estamos considerando aqui. Né? Estamos seguindo mais ou menos o perfil histórico da Europa. Tá? A cidade se torna um apêndice. É na cidade que se vai produzir algumas mercadorias que são essenciais, são secundárias, mas são essenciais para a estruturação do campo. Ali que vão se produzir, por exemplo, vestimentas. Nota que a produção de elementos fabris, de elementos de uso do trabalho, como o arado, por exemplo, tá? É rural. Mas na cidade se vai produzir complementos que são necessários, como é, por exemplo, o vestuário de trabalho. Bota, chinelo, botina, enfim. Né? Uma parte importante do vasilhame é produzido na cidade. A cidade se torna um apêndice. Então, entre dois feudos, fica uma cidadezinha espremida ali, no meio, né, de duas potências econômicas, que são os feudos. Né?
Mas ali vai nascer uma coisa muito interessante, que é uma reestruturação do modo de fazer as coisas. Aquele artesão original, que era o sujeito que fazia o sapato, desde cortar o couro, costurar o couro, fazer a sola, pregar a sola, amaciar o couro, dar a ele formato do pé, etc., 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 que era feito por uma única pessoa, por uma única família, isso vai sendo paulatinamente compartimentado. Cada pessoa, cada grupo de pessoas vai se especializar em algumas das etapas desse processo manufatureiro. Então, a manufatura vai mudando de forma e, portanto, de conteúdo. E aí, as cidades, de maneira inicialmente muito silenciosa, muito periférica, mas ela vai assumindo uma importância econômica crescente. Aumenta as necessidades comerciais daquilo que a cidade produz, aumenta, portanto, as necessidades econômicas daquilo que a cidade produz. E o grau de eficiência, exatamente pelo trabalho cooperativado, que exige especialização técnica, né? O trabalho no campo exige, mas é menos. O camponês ele tem uma carga necessária de conhecimentos que é menor do que a carga necessária de conhecimentos de um artesão. Em outras palavras, é mais fácil cuidar de um boi, guardadas as devidas proporções, do que fabricar a carruagem que esse boi carrega, certo? E aí, a cidade, de maneira muito inicial, ela vai ganhando novamente importância. E pela primeira vez, ela ganha importância autóctone. É a cidade gerando as suas próprias possibilidades. Ou seja, é a cidade gerando as suas próprias potencialidades. Diferente da cidade do escravismo, que a cidade do escravismo era um locus comercial. O escravo não vinha da cidade, o escravo vinha de longe, vinha do campo, vinha muitas vezes de outras nações que eram cativas, né? Que eram cativadas pelo processo imperial de conquista de novos escravos. E a cidade era uma espécie de receptáculo, um depositário e um elemento da comercialização do escravo. O escravo ele se encaminhava para o campo como força de trabalho. Portanto, a cidade ela tinha um caráter permanente, mas era composto, essa permanência era composto pelo provisório. O tempo entre a chegada do escravo e a sua venda era relativamente pequeno, uma semana, duas no máximo, porque ele era uma mercadoria que precisava sair rápido. As condições de existência do escravo eram péssimas, né? Então, era uma mercadoria, digamos, de urgência, digamos assim. Então, a permanência das cidades era uma permanência pelas suas transitividades, né? Os tempos de uso da cidade por parte de cada um era pequeno. Mas nota bem que uma cidade imperial como Roma, tá? Ela chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes, entre libertos e cativos. Libertos, assim, entre livres e cativos, né? Cidadãos, gentílicos, enfim, e cativos. Ela chegou a ter um suporte de mais de 1 milhão de habitantes. Isso é uma enormidade para 2.000 anos atrás. Isso é algo muito significativo. E algumas cidades passavam de 3 milhões, como é o caso, por exemplo, de algumas cidades no Antigo Oriente. Não existia China, né? Mas no Antigo Oriente. O Império do Meio, que era um dos 3 grandes reinos que hoje compõem a China, né, em termos territoriais, chegou a ter cidades com mais de 3 milhões de habitantes. Isso é absolutamente fantástico para aquele período. Tá? Na cidade, a cidade míngua a ponto de ter, no máximo, quando ela era apenas produtora de bens secundários para o feudo, no máximo de algumas dezenas de milhares de pessoas. Ou seja, é um aquisolamento, né? É um definhamento como instituição social. Agora, algumas cidades preservaram no feudalismo uma importância comercial. Pensem nas cidades portuárias. E algumas cidades também tiveram uma importância, porque muitas vezes nelas ocorria a sede política, pelo menos que concentrava a sede política. Tá? Verona e Nápoles são 2 exemplos excelentes, né? Ainda em tempos feudais, mas são cidades que a governança se encontrava nelas. Tá? Então, ela era um apêndice, sim, mas com particularidades de importância. Isso dependia muito de lugar para lugar e variava muito de lugar para lugar. Agora, olha só, aquela cidade pequenininha, ali no meio,
perdido entre dois gigantes feudais. É mais ou menos o que acontece quando os primeiros mamíferos surgem, ainda no tempo das grandes feras e dos grandes dinossauros. É um mamífero pequeno, frágil, mas o potencial de crescimento dele é absoluto. Essa cidade que a gente vai encontrar no final do feudal e no início da Idade Moderna, ele tem esse potencial de crescimento, porque a estrutura produtiva ali se gesta de uma maneira bastante distinta. Não é mais o campo produzindo o necessário para o próprio campo, é a cidade produzindo o necessário, socialmente necessário, e a partir de uma criação da própria cidade. Existe uma maneira urbana de produção. E aí, outro elemento vai se juntar a esse, que é o aspecto comercial. Você tem um aspecto produtivo nas manufaturas e o aspecto comercial, que é a venda para os feudos. Inclusive a venda intercitadina, mas essa era muito, muito secundária, né? De cidades para cidades. E ali vai nascer a classe, que vai ser a classe mais importante dos 500 anos que vão suceder a isso, dos 700, 800 anos que vão suceder a isso, que é a classe urbana por excelência, que é aquilo que nós chamamos de burguesia. O termo burgos é aquela torre árabe, né, próxima, em termos arquitetônicos, ao minarete. Aquilo é que é o burg, uma palavra de origem árabe, né? Agora, o burgos é o nome de cidades em geral. Não é isso? Estrasburgo, certo? É o nome de cidades em geral. E o burguês é o morador da cidade, certo? Mas ele vai adquirindo características econômicas e se apropria do adjetivo. E aí o burguês ele deixa de ser aquele que vive na cidade para aquele que produz o necessário a partir de uma lógica muito urbana. E uma coisa importantíssima, ele é o proprietário daquilo que ele faz. Isso é essencial, porque o escravo não é o proprietário daquilo que ele faz, e mesmo no feudo, a relação entre nobreza e campesinato é uma relação muito rígida, muito cristalizada, muito estável no tempo. Inclusive, isso é mais um sinal de fraqueza do que um sinal de fortaleza. Ou talvez tenha sido um sinal de fortaleza que vai se transformando em sinal de fraqueza. E aí, olha só, essa cidade, ela é parte do campo, é uma parte especial do campo. Portanto, a burguesia nasce aí. Ele nasce no campo, na parte urbana do campo. E, claro, nos próximos 2 séculos, essa burguesia, ela invade a cidade, invade no sentido social da palavra, né? Ocupa a cidade e vai dominá-la completamente a partir da história do medievo até a história contemporânea. Tá? Ou seja, aquela maneira de produzir é uma maneira de produzir gerando aquilo que nós chamamos de capital. O capital é uma construção das cidades. Eu diria mais, eu diria que o capital é uma invenção urbana, é uma invenção citadina. E, claro, o capital ele ocupa a cidade, ainda dentro do feudalismo, né? Ele ocupa a cidade e a importância econômica dele é crescente, forçando, inclusive, essas cidades a se desenvolverem. Pensa na cidade de Paris, né? Ou Madrid, ou, bem menos, Porto, Lisboa, bem menos, bem mais recente, Avis, talvez, né? Mas o capital ele vai ocupar essa cidade, vai forçar o seu crescimento, porque o capital necessita crescer, e ele, dentro do invólucro da cidade, esse invólucro apertado, ele expande a cidade, porque ele não tem o que fazer no campo. O seu locus ótimo é a cidade, o seu local econômico é a cidade. E aí, o capital, na figura de quem trabalha sob a forma de capital, né, que é a burguesia, ele cresce nela, na cidade, até se tornar potência. E a ponto de aspirar, de ser aspirante do poder político. Meus queridos, todo poder econômico se torna pleiteante do poder político. É uma questão de tempo. Na medida em que o poder político se consolida, ele se consolida fruto e resultado do poder econômico que o antecede. E quando esse poder político entra
em contraste com o poder político, esse poder político vai ser substituído. É exatamente o que acontece nesses momentos de passagem. São os momentos da transferência do poder político da mão das classes nobres, com centralidade na Igreja Católica, ela é um instrumento feudal por excelência, para as mãos desses novos produtores que produzem de uma forma bastante diferente e com um grau de eficiência impossível de se imaginar sobre qualquer outro aspecto, na relação, por exemplo, do camponês com a terra, sem falar do escravo com a terra, porque essa sim, né? Mas a forma produtiva do trabalho livre com a terra, com os meios de produção, com as formas de produzir, são potencial acelerador do desenvolvimento. É aquilo que a gente poderia chamar, talvez, de construção das civilizações. Né? A construção da civilização moderna e contemporânea se dá desta forma. Tá? E aí, o que vai acontecer com aquelas cidades originárias? O capital, não que ele tenha vida própria, eu não estou dando vida ao capital, tá? Mas o capital, ele se torna remodelador da cidade. Ao ocupar a cidade, ele a transforma completamente. Não que as cidades anteriores tenham tido estruturação ou urbanização espontânea, isso nunca existiu, mesmo nas cidades primordiais. Querem um exemplo? Imagina no mundo escravista feudal, alguma coisa parecida com o centro de Antuérpia ou com o centro histórico de Roma. Hoje tem vias largas, etc. Então, é um processo de urbanização que um pouco assumiu o controle, né, da cidade de Roma. Mas aqueles bairros tradicionais, milenares, aquele monte de casinhas, uma colada na outra, as ruas estreitas, isso parece ser espontâneo, a pessoa faz do lado da casa porque é parente do vizinho, mas não. Se coloquem como invasores e tentem entrar nessa cidade. Imagina você entrar numa cidade que a rua, uma casa fica colada na sua orelha esquerda e a outra colada na sua orelha direita, né? Casa de 2 andares, em que de um buraco qualquer sai uma lança, uma espada, de um outro, de uma janela de nível superior desce água fervendo. Eles costumavam usar 2 substâncias para intimidar os invasores. Um deles era água fervendo, o óleo fervendo, que é mais raro, mas água fervendo é tranquilo. Tendo um pouquinho de lenha e uma panela, se põe água lá dentro, em 15 minutos aquilo se transforma numa arma. Tá? E eles jogavam outras coisas também. Talvez vocês conheçam o verbo ou a palavra defenetre em francês. Fenêtre é janela. Então, defenestrar, que é o aportuguesamento dessa palavra, significa jogar pela janela. Eu não vou dizer para vocês o que eles jogavam pela janela para combater os inimigos invasores, certo? Mas você mistura isso com água e olha o nível de pânico que isso não traz. Portanto, o processo de urbanização não é espontâneo. Nunca foi. E não é possível que seja. Tá? Só que, pela primeira vez na história da humanidade, as cidades são remodeladas pela força do capital. Ele transforma completamente a cidade. Tá? E vão ocorrer grandes divisões. Elas não são sequenciais, elas podem, inclusive, ser simultâneas. Falemos um pouquinho sobre isso. Tá? A primeira divisão na urbe é aquilo que a gente vai chamar de zoneamento. Ou seja, as cidades, e as nossas cidades são assim, as cidades elas vão se separar grandes linhas, com zonas ali meio sem muita identificação, entre zonas de trabalho, zonas residenciais, zonas de moradia, não é isso? É um dos critérios, tá? Essa tríade, né? Zonas produtivas, zonas industriais, geralmente um pouco mais afastadas nas cidades modernas, tá? Em algumas cidades isso é o contrário, ela é central, tá? A capital Caracas é um pouco assim, tá? Que é uma cidade muito antiga, né? Ali vivia uma sociedade pré-colombiana, tá? E o zoneamento por moradia. Os bairros vão se tornando a cara da estruturação do próprio capital. Você vai ter zonas de moradia de trabalho, você vai ter zonas de moradia da burguesia, zonas de moradia do capital, zonas de comercialização, são zonas da cidade que têm vida diurna. Em alguns lugares, por exemplo, onde fica a sede aí, que é tipicamente comercial, né, essa região, às 9 horas da noite, acabou a vida urbana
desses lugares. Enquanto que em outros lugares, que são, digamos, moradias, pensemos em alguns bairros de Niterói, de dia é um vazio completo, porque as pessoas saíram para trabalhar, e muitas vezes atravessando a ponte ou pela barca. Né? Por isso é que tem um fluxo de ida e retorno entre as cidades do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, por causa da divisão entre zonas de moradia e zonas de trabalho. E aí, as zonas comerciais, elas são mais fluidas, elas vão se adaptando a essa divisão. Surge comércio nas zonas de trabalho, zonas industriais, nas cidades modernas e contemporâneas, também nas zonas de domicílio, zonas dormitório, mas são comércios especializados naquele tipo de coisa, inclusive naquele horário de público. Pensem, por exemplo, na padaria, nas zonas de dormitório, certo? Ou aquele posto de gasolina que tem um serviço ali, que oferece aquilo que a gente sempre esquece de levar para casa quando passa para abastecer no final da noite. Não é isso? É um comércio adaptado às condições. Enquanto que o comércio das regiões industriais, eles têm outra lógica. Né? Você vai comercializar peças, equipamentos. Pensem em regiões, às vezes, bairros inteiros que comercializam. A professora Fátima estava falando da questão do automóvel. Pensem que existem bairros inteiros que comercializam peças de automóvel, né? Feiras, não é isso? Que comercializam peças de automóvel. E aí, queridos, continuando a nossa digressão aqui, tá? Você tem uma segunda divisão. Elas não são sequenciais, elas muitas vezes estão imbricadas, é como se elas fossem meio que simultâneas, tá? Que é uma divisão por atividade econômica. Você vai ter zonas produtivas e zonas distributivas. Tem um pouco a ver com a relação entre fabricar e vender. Não é isso? As zonas produtivas se encarregam da produção de mercadorias e as zonas distributivas se encarregam da distribuição ou da redistribuição dessas mercadorias. Tá? Isso é o quê? Isso é fluxo de capital. Isso é fluxo de capital. É o capital que está modelando a cidade. Ele é uma espécie de arquiteto invisível, de urbanista invisível. Ele não tem o gênio de um Lúcio Costa, de um Niemeyer, não é isso? Certo? Ou de um Aleijadinho, de um Michelangelo. Mas, ele, de maneira invisível, ele vai remodelando as cidades para que as cidades fiquem do jeito que o capital precisa que eles fiquem, que elas, as cidades, fiquem. Ele vai tornando as cidades a sua imagem e semelhança. Tá? E não só as cidades, mas tudo que tem dentro dela. Tudo. Né? Tudo que tem dentro dela. Ele remodela isso. E, por excelência, o capital é produtor de mercadorias. Portanto, há um processo que está ocorrendo nessa fase que nós estamos estudando aqui na nossa conversa, que é um processo de mercantilização das cidades. A casa que nasce como moradia se torna mercantil. Você tem a figura do construtor que constrói a casa para venda. Ele não constrói a casa para morar nela. Ele constrói a casa como mercadoria. Bairros inteiros são construídos assim. Ou, às vezes, situações intermediárias entre a casa e o bairro, que é, por exemplo, as vilas, não é isso? As alfaviles, que é um tipo de vila especial. Não é? Tá? E aí, tudo que está na cidade vai se mercantilizando. As ruas passam a ser modeladas não apenas para o trânsito de pessoas, mas também para o trânsito de mercadorias. Isso tem a ver, por exemplo, com a largura da rua. As ruas estreitas do medievo já não cabem mais, porque os veículos de transporte necessários de mercadorias, e ainda a gente está um pouco carroça, cavalo, etc, 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 necessitam vias mais largas, com calçamento, porque a velocidade precisa diminuir, a velocidade precisa aumentar, o tempo de percurso precisa diminuir, certo? Então, a cidade vai sendo remodelada, inclusive, em termos temporais. É como se o tempo se acelerasse. É claro que o tempo continua tendo 24 horas por dia, porque isso é astronômico, não depende de nós isso, tá? Mas vai explodindo aquela relação que tem a ver com a estrutura da cidade, porque tem a ver com a estrutura de vida, que é separar. Nós não separamos os nossos tempos entre tempo para descansar, tempo para trabalhar e tempo para viver. Olha como isso é parecido com a cidade que tem um lugar para dormir, um lugar para viver e um lugar para trabalhar.
E são lugares estanques. Pense numa cidade como Los Angeles, onde as moradias ficam num lugar, o lazer fica em outro e o trabalho fica em outro. Às vezes a pessoa tem que fazer essa triangulação diariamente. E como a cidade de Los Angeles é uma cidade estrela, as coisas são distantes, é uma cidade construída por quem planeja automóveis, evidente. Num dia, a pessoa anda fácil, 60 quilômetros, porque ela está 20 quilômetros distante do trabalho, 20 quilômetros distante da vida e 20 quilômetros de volta para casa. Então, ela anda mínimo ali 60 quilômetros. E de volta são 120 quilômetros. Certo? Percebe como a cidade está sendo produzida por uma lógica mercantil? Los Angeles não é uma exceção, não, hein? Tá? Mas Los Angeles é uma cidade muito recente. Por isso é que eu comparei com Antuérpia, porque é uma cidade muito antiga. A cidade muito antiga ela teve que se adaptar. Portanto, o capital tem que remodelar. Agora, uma cidade como Brasília, não. Ela é construída a partir das suas origens com uma concepção urbanística. Tá? Com uma concepção de construção da cidade. A cidade é pensada antes de ser construída. E aí, nessa fase, a indústria já ocupa a cidade e domina a cidade. Aquilo que é vendido nas zonas comerciais foi produzido pela estrutura industrial. As residências foram produzidas pela estrutura industrial. Quem faz o tijolo, quem faz a argamassa, quem faz o cimento, quem faz o vergalhão. Não é isso? Quem faz as máquinas e equipamentos para transformar isso numa casa. Seja o que for, a madeira das janelas, o metal das janelas, o azulejo do banheiro, o vidro das janelas, enfim, tudo isso é produzido como mercadoria. As cidades, portanto, passam a ser, elas se mercantilizam ao mesmo tempo que são construídas a partir da lógica mercantil. São mercadorias que produzem casas e as casas se tornam mercadorias. Nasce, portanto, o processo mercantil, que é o processo imobiliário. O processo imobiliário é esse processo por excelência. E com um papel bastante importante, que é manter a urbe enquanto necessidade de domicílio qualitativo, manter as diferenças do ponto de vista que é preciso adaptar a estrutura imobiliária com os diferentes poderes aquisitivos, capacidades de compra e de vida, etc., etc. Tá? E vai surgindo um fenômeno que vai unificando as cidades e vai formando o que nós chamamos de país ou nação. Eu estou sendo um pouco fora de cronologia, porque o importante aqui não é isso, né? Não é a gente ter um respeito demasiado pela cronologia, mas a gente está fazendo uma sequência cronológica, saltando etapas enormes. Tá? E aí, naquele momento em que está ocorrendo o processo de nacionalização, é que as cidades vão entrando na sua maturidade. Surge um fenômeno novo, que é um fenômeno de urbanização. Ele existia antes como um fenômeno incompleto. Urbanização não é só construir a cidade de acordo com uma lógica, embora isso esteja, mas é também de urbanizar a cidade, ou seja, a cidade se torna autossuficiente. Inclusive na produção daquilo que era rural. É nos anéis vegetais, nos anéis verdes das grandes cidades, que é produzido o básico da alimentação das grandes cidades. Los Angeles é assim, Brasília é assim, né? Rio de Janeiro é assim. São poucas. O Brasil é um país muito especializado em algumas coisas. O nosso tomate vem de Goiás, a nossa batata vem do interior de São Paulo, o nosso café e o nosso leite vem de Minas Gerais. É isso? Mas é um país meio que exceção nisso, porque o cumprimento das distâncias. Agora, uma boa parte das cidades no mundo todo, cidades contemporâneas, elas têm um cinturão de construção das mercadorias necessárias para a própria vida urbana. Ou seja, a vida no campo vai perdendo uma de suas raízes, que era a centralidade econômica. Tá? Mas vai surgir um fenômeno, a gente fala daqui a pouquinho. Tá legal? E, portanto, a cidade ela vai se tornar atração demográfica. Surge um fenômeno que é o fenômeno do êxodo. O escravo ele era levado do campo para a cidade, ele era levado. Não contava com a participação dele. O que o senhor acha de ir morar em Roma? Não. Agora, o processo de êxodo rural também não se pergunta ao migrante. Tá? Mas
é uma forma de que, estando diminuindo a importância econômica do campo e estando crescendo a importância econômica da cidade, a cidade se torna um atrativo laboral. O êxodo agora é no sentido da busca de novas oportunidades, uma nova vida, às vezes mudança de um país para o outro. Um país como os Estados Unidos se tornou símbolo, muitas vezes, de possibilidades de construção de uma vida. Não é isso? Certo? A terra da oportunidade, assim era chamado na Inglaterra, o país Estados Unidos, recente independente da própria Inglaterra. Certo? E, em parte, ele foi mesmo. Em parte, ainda é. Cada vez menos, mas ainda é. Tá? E, portanto, a cidade vai se tornando uma atração demográfica, é como se fosse um imã populacional que atrai para o trabalho na cidade o ex-trabalhador do campo. O campo mingua em termos demográficos e a cidade explode. É claro que você tem uma necessidade aqui, que é a necessidade da cidade de suprir as necessidades de sua população. E isso tem um ritmo de crescimento. Quando o crescimento demográfico das cidades é muito grande, ele explode a capacidade de gerar suporte para as necessidades. E a cidade se torna problema, se torna conflito. Surge, por exemplo, um conceito de superpopulação relativa. Né? Se as pessoas encontrassem na cidade tudo aquilo que elas sonham que vão encontrar quando saem do campo, a cidade não seria um problema. O problema é que a materialidade da capacidade da cidade de suprir necessidades não é que seja pequena, mas ela tem uma velocidade muito controlada pelo próprio processo de crescimento industrial. E, às vezes, não suporta a rápida mobilidade demográfica. Nota uma coisa interessante, o Brasil, pelo menos esse Brasil que a gente constitui dessa maneira, eu dou aula de formação do Brasil, e eu digo para meus alunos, meus queridos, o Brasil tem 30 mil anos. Né? Quando alguém perguntar para você assim, quem foi que descobriu o Brasil, digam, os polinésios. Pedro Álvares Cabral não descobriu nada. É como se chegasse a Nova York, estou descobrindo isso aqui, Manhattan, vou fazer aqui uma primeira missa, prego aqui uma bandeira do Brasil, coloco na mão da Miss Liberty, não é isso? Coloco aqui, ó, é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro, certo? Não é isso? Olha, quando Cabral chegou aqui, tinha 60 milhões de índios aqui. Que descoberta é essa? O Brasil tem, no mínimo, 20 mil anos de existência, não é isso? Tá? Mas, nos últimos 500 anos, nós temos um processo de europeização de países da América Latina, o Brasil não é uma exceção. Tá? E aí, o que está acontecendo aqui em termos muito objetivos? Tá? Essa atração demográfica, ela tem um determinado objetivo. Quem migra, migra à procura de trabalho e, principalmente, de melhores condições de existência, cuja raiz está no trabalho. São assalariados. No campo não eram, hein? No campo não eram. O processo de assalariamento requer urbanização. E assalariamento é o quê? É a colocação da força de trabalho na lógica da construção do capital. Certo? Portanto, o capital é o grande atrator, não é a cidade. A cidade, digamos, é a aparência material dessa atração. O sujeito se sente atraído pela vida urbana, como um local de oportunidades. É como a música do João do Vale lá, vou para o Rio carregar massa para o pedreiro em construção. É isso? Tá? Ou a belíssima Asa Branca, hino número 2 ou número 3 do Brasil. Não é isso? O sujeito vem, mas o coração fica lá, e se chover, ele tenta voltar. Certo? Queridos, me controlem no tempo, porque eu sou um falador, hein? Tá bom? Se deixar, a gente amanhece aqui, tá? Mas vamos caminhando aí, vocês vão controlando o meu tempo, tá bom, queridos? E aí, olha só, o que está acontecendo aqui? Vamos pegar bem rapidamente. Primeiro, o processo que antes era manufatureiro está se transformando em processo industrial, ou seja, está acelerando a capacidade de produção de mercadorias, que são aquelas que são o atendimento básico das necessidades populacionais. Tudo que nós temos dentro de casa, olhem em volta, o que não foi comprado aí? Tirando as pessoas, evidente, né? Mas tudo, na minha casa aqui, tudo, tirando eu, minha esposa e a nossa empregada, o resto, tudo aqui é comprado. Inclusive o computador pelo qual eu vejo vocês. Tudo aqui, não é isso? É o processo de mercantilização da vida, tá? O outro processo é o de urbanização. E olha só,
A vida urbana, ela oferece possibilidades de crescimento muito maiores que no campo, culturais infinitamente maiores que no campo. Então, a cidade se transforma numa produtora de cultura urbana. Mesmo aquilo que possa não ter sido na origem. O samba nasce no meio rural africano. As raízes mais profundas do samba estão no meio rural africano. Mas não há nada mais urbano do que o samba. Não é isso? Eu adoro a Mangueira. Sou mineiro, hein? Tá? Confesso isso. Certo? Mas eu adoro o samba. Paulinho da Viola. Imagina uma coisa dessa. Né? Patrimônio universal, Tom Jobim. Produtor de samba, o Tom Jobim, com características próprias, extremamente eruditas do ponto de vista musical. Mas isso é a urbanização da cultura. Pensem na literatura, nas possibilidades de divulgação da cultura. Pessoas que nasceram nos lugares mais distintos do mundo se encontram no mesmo teatro, assistem ao filme, vão jantar no mesmo restaurante, frequentam a mesma biblioteca, vão à mesma livraria, frequentam a mesma praia, nesses paraísos praieiros que o estado do Rio oferece. Eu estava aqui morrendo de inveja do pessoal lá em Búzios, né? A gente que tem uma pequena casinha ali em João Fernandes, a gente fica pensando, caramba, né? Eu estou aqui, podia estar lá, né? Podia estar lá junto daquele pessoal, quem sabe transmitindo a partir, né, ali de Cabo Frio, grande região. Enfim, né? As questões agora vão permitir ao homem, inclusive, algo de essencial. A cidade oferece o prolongamento da vida, porque concentra, por proximidade, todas as necessidades para o prolongamento da vida, inclusive as raízes médicas, curativas. O tratamento é urbano, a não ser aquele tratamento muito específico. Olha, você está muito estressado, vai para uma cidade lá do Pantanal, vai pescar uma semana, depois você volta. Vai voltar meio menino. Bah, tudo bem. Mas tirando essas situações muito especiais, né, vai passar um final de semana num hotel fazenda, uma coisa desse tipo assim, tomar banho de cachoeira, tá? Mas as possibilidades médicas, principalmente as especializadas, é na cidade que elas se encontram. E aí nota que inverteu a lógica. O campo agora é apêndice. O campo vai se transformar em produtor de insumos, não de alimentos, hein? Mas de insumos para a indústria. O Brasil é um grande exportador. Quais são os principais produtos agrícolas que o Brasil tem? 4. Gado, para corte e leite. Soja, para uso industrial. Ninguém come soja pura. Açúcar e café. Certo? O destino é a indústria. Depois é que vem parar na nossa mesa. Ela não nasce como produtora de alimentos, nasce nesse sentido, no contemporâneo. Ela não é produtora de alimentos direto. O campo já não é mais produtor de alimentos, a não ser na pequena e média propriedade, que em geral está em torno das cidades. Portanto, a extensão dela. Tá legal, queridos? O campo se torna fornecedor de insumos, que agora a cidade está no centro. A cidade é o umbigo do mundo. Tá? Melhor, a cidade é o cérebro do mundo, porque é o centro administrativo, coisa que o umbigo não é. Né? É o centro administrativo. As decisões são tomadas nas cidades. É a cidade que controla a estrutura humana como um todo. Portanto, o controle social está nas cidades. Em fatias da população dessas cidades. Tá? Vamos pegar algumas coisas da célula que compõe a estrutura da urbe. Pensemos no imóvel. Tá? O que vai acontecer no processo de mercantilização? O imóvel se torna patrimônio. Ele é residência, permanece com essa função, mas ele é patrimônio. Ele pode ser usado como renda. Você aluga uma casa, aluga a sua casa para outra pessoa, ele se torna renda. Tá? Você vende a casa, faz um projeto imobiliário e vende o projeto imobiliário, ele se torna mercadoria. O imóvel ele passa a ser multifuncional na lógica de construção do capital pelas cidades. Ou ao contrário, das cidades pelo capital. Certo? Reserva de valor, eu compro um imóvel, se não é para morar, é num lugar que eu espero que se valorize. O metro quadrado, o grau de refinamento do metro quadrado construído, eu espero que isso se valorize, ou seja, o imóvel como reserva de valor. Tá? Crescente reserva de valor, é o que se espera. Oi? O imóvel como gerador de renda. Você tem uma casa de sua propriedade, você aluga essa casa, um apartamento, enfim. Tá?
E o imóvel como valor de troca. Eu vendo um apartamento de 2 quartos para comprar um apartamento de 3 quartos. Eu me aposento, quero voltar lá para o interior, vou morar no Pantanal, vamos supor, não é isso? E aí eu compro lá um sítiozinho, né, com o dinheiro aqui que eu vendi o meu imóvel, ou seja, ele transforma também em valor de troca. Né? Eu compro, vendo. Pode-se viver disso, né? O imóvel como mercadoria. Cria-se uma especialidade técnica profissional que intermedia esses processos de troca. E aí, o que vai acontecendo aqui? Olha só, para a gente ir meio que fechando aqui os nossos tempos, tá? Começa a haver um fluxo interno de movimentação urbana paralelo ao fluxo externo de movimentação campo-cidade, que eu chamei de êxodo. O êxodo ele é prioritariamente do campo para a cidade. Aí está o fluxo em termos de volume. Tá? Agora, tem um novo processo. A cidade cresce e os zoneamentos que eu falei no início da nossa conferência aqui tem um pouco a ver com isso. Você tem uma região dormitório e uma região trabalho. Então, você tem que ter um fluxo de um para o outro. O sujeito dorme lá e trabalha aqui. Pense na ponte Rio-Niterói. É só verificar aonde que engarrafa na ponte Rio-Niterói. Faz um sobrevoo de helicóptero imaginário e verifica que de manhã qual é o fluxo pesado. É no sentido Niterói-Rio. E no final da tarde? É o contrário. É isso? Isso acontece também dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, porque nós estamos falando de duas cidades, pelo menos em termos político-administrativos, são duas cidades, mas como complexo urbano é uma coisa só. É impossível separar Niterói do Rio de Janeiro ou o Rio de Janeiro de Niterói. É impossível. Eu lembro das brincadeiras que se faziam, né, quando surgiu a ponte Rio-Niterói. Né? As pessoas começam a se chamar de parceiros e tal. É isso, certo? Surgia muito uma brincadeira. Eu lembro do Pasquim fazendo gozação sobre isso. Né? O humorístico jornal carioca. E aí, claro, ao se tornar centro decisório e produtivo do e de capital, os fluxos do capital vão influir na estrutura e no desenvolvimento das cidades. As crises do capital se tornam crises da cidade. A gente hoje vê fenômenos desse tipo, não é isso? A cidade entra em crise. A cidade entra em crise como resposta a uma das crises é essa, a incapacidade da cidade de se equipar na velocidade necessária ao desenvolvimento dela mesma. É como se ela tivesse uma roupa que vai ficando curta na medida que ela cresce. O que antes era uma bermuda se transforma num short. O que antes era uma calça comprida vira uma bermuda. Não é isso? A capacidade de fornecer meios de vida na cidade não tem a mesma velocidade de crescimento que tem o crescimento demográfico, por exemplo, ou o crescimento da importância econômica. Tá? E aí, outros fenômenos da crise, o chamado êxodo de retorno. É o asa branca. Hoje você tem cidades que estão encolhendo em termos demográficos. A cidade de Belo Horizonte, a cidade onde eu nasci, é um exemplo disso. É claro que ela está cercada de outras cidades. Tá? Porque esse é um fenômeno urbano. A cidade cresce e vai engolindo as outras, como o Rio de Janeiro engoliu. Caxias, não é isso? Tá? Nova Iguaçu, Niterói. Não é? A ponte Rio-Niterói foi uma necessidade de unificação desses dois. O fim da Guanabara se tornou uma necessidade de unificação dessas duas cidades. E deixam de ser duas cidades do ponto de vista político, porque do ponto de vista logístico e do ponto de vista econômico já tinham deixado de ser faz tempo. Quando se extinguiu o estado da Guanabara, na prática isso já estava extinto. Foi apenas uma questão de, digamos, formalização política. Ou atestatória do status quo que já existia. Certo, queridos? Tá? E aí, as crises do capital, elas vão aparecer ou se tornar visíveis na crise urbana. O desemprego, por exemplo, vai surgir na forma de camelô, na uberização, nos desempregados de rua, na população de rua, nos bairros precarizados ao extremo, favelizados, no convívio entre o bairro favelizado e o bairro de moradia dos setores mais abastados, porque o bairro
favelizado, ele é fornecedor de mão de obra. Onde mora o porteiro que trabalha em Copacabana? Ou no Leblon? E aí, o que vai acontecendo com esse movimento de retorno é que o capital, a cidade, o citadino, o urbano, ele retorna para as pequenas cidades. Não é só o fenômeno da cidade ir crescendo e vai engolindo as vizinhas cidades. Não é só isso. As cidades vão se urbanizando. Você vai no interior do Acre, o sujeito mora numa cidadezinha que é toda rural, e ele tem internet, antena não sei o quê, ele tem amigos na Indonésia, em Papua, no Rio Grande do Sul, na Argentina, ele está urbanizado. Mesmo que, no aparente, ele permaneça vivendo em zona semi-rural. Ou seja, a cidade ela vai impondo a sua maneira de ser a toda estrutura social. As construções da vida social vão se urbanizando. Não é que a cidade invada o campo. O campo vai se tornando cidade, ele vai se tornando parecido com as cidades. Tá? E o crescimento disso é exponencial. Eu falei que é impressionante mesmo, uma cidade de 1.300.000 habitantes, como era o caso da Grande Roma, quando Cortés chega no México, a capital mexica, que era Tenochtitlan, tinha 600.000 habitantes. Casas com quarteirões numerados, ruas calçadas, serviços de coleta, fornecimento de água para algumas regiões, divisão das cidades em bairros, Tenochtitlan, enquanto que Madrid era uma porcaria. Bom, e por que a Espanha venceu Mexica? Eles tinham a pólvora. Os espanhóis tinham a pólvora. E os mexicas não. Certo? Os astecas, não. Os incas eram bem mais atrasados, por exemplo, não tinham escrita. Mas a escrita asteca é extremamente sofisticada. Agora que está sendo traduzida, né? O colonialismo tem um pouco isso, né? Ele abandona o colonizado, né? A cultura do colonizado vai se tornando secundária, né? Mas universidades como a Universidade Autônoma do México está fazendo a tradução dos textos pré-coloniais astecas, poetas magníficos. Eu tenho um amigo que é um entusiasmado, ele mora na cidade do México, às vezes ele me liga no meio da madrugada, olha, eu traduzi um poema aqui do século XI, eu vou ler para você ouvir, 3 horas da manhã. Fala, meu querido, diz para mim o poema tem 15 páginas, começa a amanhecer e ele não me larga lá, mas é apaixonante isso. Por quê? Porque essas cidades eram produtoras de uma cultura. Tá? Sintetizando um pouquinho mais, o campo se urbaniza, o crescimento exponencial, cidades de 20 milhões de habitantes, megalópolis, de cultura cosmopolita. Se você quiser sair em São Paulo às 3 horas da manhã para comer comida turca, você vai encontrar restaurantes qualitativos de comida turca, em plena São Paulo. Se você quiser aprender a falar coreano, tem um monte de curso aberto. Essas cidades são cosmopolitas. Uma cidade como Nova York, você encontra o que você quiser. Vida culinária, o que você quiser. Por mais exótico que pareça. Cerveja como era fabricada na época medieval, você tem pequenas fábricazinhas familiares que produzem cerveja como era produzida 500 anos atrás. Nova York é o cosmopolitismo por excelência. Tá? E aí, queridos, e aí a gente fecha algumas tendências atuais. Tá? O imóvel vai se tornando, a importância do imóvel, também como importância mercantil, mas como importância comercial, é a importância dada à sua utilidade. Como domicílio, residência, como renda, eu tenho uma casa e eu alugo a casa para alguém. Tá? E como mercadoria, eu pego essa casa e vendo. Perdão, queridos. E vendo. Tá? E a mercantilização, ela se recicla. É a remercantilização das cidades. Peguem, por exemplo, um bairro como a Lapa. Já foi centro da cultura do Rio de Janeiro, hein? Pensei na década de 30, Assis Valente, certo? Não é isso? Noel Rosa na Vila Isabel, não é? Foi centro da cultura carioca nas décadas de 30, a Lapa.
tá? Lupicínio Rodrigues, que vem lá do Sul e vai produzir uma belíssima música na Lapa. E a Lapa entra em decadência. Perdão. A Lapa entra em decadência. Deixa eu dar uma respirada. Entra em decadência aí pela década de 70 e vai ser reurbanizada agora, início dos anos 2000. Pensem nas estruturas, que é um problema de logística gigantesco da locomoção das pessoas. Pensem no transporte urbano, no conflito entre o transporte, por favor, entre o transporte particular e o transporte coletivo. E uma coisa importante que é prognóstico para o futuro. Está diminuindo, e é processo terminal, a diferença de raiz entre o campo e a cidade. Essas diferenças vão se apagando. Por qual fenômeno? Pelo fenômeno da urbanização das cidades. Eu dou aqui por encerrado e aguardo vocês se há alguma pergunta, estou absolutamente à disposição. Eu lamento nos últimos momentos aqui, mas a minha voz entrou em colapso. Tá bom, queridos? Doutor Nélito, foi extraordinária a palestra. A gente ficaria aqui a noite toda. Eu também, não tenha dúvida. Essa cronologia que o senhor fez, desde lá da vida rural, a mercantilização das cidades e colocando o imóvel como produto mercantil, foi extraordinário, sabe? São perspectivas históricas, né, cronológicas, que às vezes, a gente não para pensar. E ouvindo falar e refletir, o doutor Silvio Capanema que fazia essas cronologias, né, de como que era a evolução da civilização, das cidades, dos centros urbanos, né, e era muito bonito da gente ouvi-lo, como foi aqui, ouvir o senhor falando sobre isso, porque a gente chegou agora, né, a questão da multipropriedade, que é algo realmente inovador para o nosso tempo, né? É uma outra visão mercantil do direito de propriedade. Então, a minha pergunta seria essa: como que o senhor vê hoje, na atualidade, essa mercantilização da multipropriedade acontecendo e isso retornando economicamente para o proprietário, para o sistema financeiro e econômico do nosso país? Claro. Uma questão que é importante salientar é a seguinte: o imóvel, enquanto propriedade, ele tem um processo de precificação. Ele vale um determinado valor, que vai depender dos graus de acabamento, da localização, do tamanho métrico do imóvel, enfim, de certas características, né? Se ele é domiciliar ou comercial, qual é a inclinação, qual é a versatilidade que ele oferece, enfim, uma série de características para a sua precificação. É o processo de avaliação imobiliária. Essencial. Essencial. Tá? Agora, isso está submetido à lógica flutuante do capital, não é? Nos ciclos de alta e baixa do próprio capital. E aí, essa é uma dificuldade. Como é que se vence essa dificuldade? Ou melhor dito, como é que se minora estar subordinado a esse fluxo de sobes e desces? Um deles é isso, é dar ao imóvel uma multilateralidade que lhe permita oferecer aspectos que superem o processo de queda, porque são processos ascendentes. E, por outro lado, nos períodos de alça, essa estabilidade é garantida exatamente dando potência ao imóvel. O imóvel se potencializa ao se diversificar. E isso precisa ser muito bem entendido, que se nós tivermos uma visão tradicional,
nós não conseguimos entender e, portanto, nós não vamos saber utilizar de maneira otimizada essa potencialidade, porque isso é recente. E, portanto, isso ainda está sendo construído em termos de construção teórica. Nós ainda estamos tentando entender quais são os potenciais que isso nos oferece para dar ao imóvel, que eu disse aqui, né, é o tijolo da parede da urbe, ou é a célula do tecido da urbe, é o imóvel como unidade que concentra nele, imóvel, todas as características da urbe em si. Por quê? Porque esse imóvel só existe em algum lugar. Portanto, ele está submetido às lógicas de geografia e ele só existe num determinado tempo. Ele está submetido às lógicas temporais, ao regime cíclico do capital. E aí, o que nós devemos fazer? Primeiro, entender bem como funciona essa estrutura para a gente reduzir as perdas nos períodos descendentes e potencializar a estabilidade dos crescimentos nos períodos ascendentes, ou seja, o setor imobiliário tem muito a dizer como estabilizador das crises, redutor da gravidade das crises. Um dos fenômenos que demonstra a crise é exatamente a chamada carência domiciliar. O hiato entre quantidades de famílias e quantidades de domicílios. Para não falar em qualitativos, né? Em aspectos qualitativos. Mas primeiro nós temos que dar conta dos aspectos quantitativos. O ideal é que a cidade possa oferecer a cada família uma moradia com mínimo de dignidade. O mínimo que eu estou falando é alto, hein? Tá? Mínimo de qualidade de vida. Por quê? Porque, meus queridos, força humana nunca é problema. Ela se torna problema quando ela não pode ser utilizada. Certo? Aí ela se torna problema. Porque ela nunca é problema. Por quê? Porque, como dizia um poeta, para cada boca para se comer, você tem 2 braços para produzir o alimento. Para cada casa que uma cabeça vai ocupar, você tem 2 braços para construir a casa. Então, demografia não é problema. Me dá urticária quando eu ouço coisas como explosão demográfica. A explosão demográfica é uma incapacidade de lidar com o potencial de crescimento das cidades. Não é o problema de que tem gente demais e estão fazendo criança demais. O que tem é serviços de menos. O nosso problema é avançar na materialidade da cidade, dar a ela o potencial de crescimento que ela merece ter. Se você permite isso, isso não é fácil, porque tem um monte de interesses que se degladiam aí, mas se você adquire a capacidade de entender essa estrutura e agir no sentido de potencializar a capacidade construtora de civilização que a cidade é. Mas qual foi a última vez que vocês roubaram uma fruta no pé? Eu, quando menino, lá em Minas Gerais, eu adorava pular o muro do quintal da casa do meu avô, que tinha um quintal enorme, e ia roubar fruta no quintal do vizinho. E às vezes eu me encontrava com o meu amiguinho, que era morador do vizinho, que estava pulando para dentro do meu quintal, né? Do quintal do meu avô. Não é isso? Era um processo de socialização. A casa é um processo de socialização. Eu me lembro dos nossos avós rindo pela janela, o avô do menino lá e o meu avô do lado de cá. Não é isso? É um processo de socialização. A cidade é construtora de cultura. Não deixar que ela aconteça, não deixar que isso possa ser maximizado, é um problema. Entre eles, uma das origens desse problema é a falta de entendimento. Aquilo que foi colocado aqui na pergunta, né? O fato de que o imóvel, como unidade demográfica, unidade domiciliar, unidade econômica das cidades, ele deve dar vazão, ou se deve dar vazão, à sua multicapacidade. Não se pode se sustentar só nessa tríade. Dormitório, renda e valor de troca. Não. Os potenciais são muito maiores que essa. Não sei se respondi, né? E novamente, eu peço perdão pela falência da minha voz. Não foi culpa minha. Eu prometo a vocês que de uma próxima vez eu vou estar inteiro, certo? Aceitando já. Desde o princípio, eu já disse para a Fátima. Fátima, me chama quantas vezes você precisar. Certo? Eu vou estar à disposição sempre. Sempre. Primeiro que eu adoro isso. Segundo,
que é uma oportunidade de troca de experiência. Eu aprendo muito, muito em situações assim. Por isso que, para mim, eu estou sentindo aqui uma amargura de não estar aí, sabe? Se o senhor Porque, estivesse aqui, doutor Neto, o senhor iria para o lanchinho que tem depois da pô, que palestra. delícia, nem fala uma coisa dessa. Nem Né? fala aí. E todo mundo fazendo pergunta presencial, isso Estou que aqui é. para isso, para responder. Estou aqui. Deixa eu perguntar se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta. São tantas informações, está todo mundo aqui meio que reflexivo, né? É um tema realmente para a Bom, gente refletir, é, porque aqui nós temos trazido muitos debates e falando sobre algumas práticas da multipropriedade, e as pessoas, a gente vê as pessoas ainda muito naquela mentalidade conservadora tradicionalista. exercício do direito de propriedade. E eu Isso. achei interessante que o senhor falou uma coisa que a gente tem que sempre lembrar da potencialização do capital que tem a Exatamente. utilização da propriedade. Exatamente. Isso é algo realmente que eu já até anotei aqui para a gente fazer, de repente, um pinga-fogo. Eu não sei se o senhor sabe que aqui na BAM a gente costuma ter, uma vez por mês, um debate, né? Que Fantástico. que a gente chama de pinga-fogo porque pega fogo, Fátima né? tinha me chamado a atenção. Me chama que eu vou, hein? Eu vou lhes convidar, porque a gente vai falar sobre, vamos montar um pinga-fogo falando sobre multipropriedade, e Maravilha. a Me chama que eu sua vou. presença aqui vai ser importante exatamente para o senhor falar sobre essa questão da potencialização da propriedade como um todo, porque, assim, nas crises, eu concordo plenamente que o mercado imobiliário ele é regulador, né, da economia. E ele tem essa habilidade, né, esse potencial de poder fazer da propriedade, potencializar a propriedade. Então, realmente, a gente precisa abrir as mentes para isso, né, para o URB. Eu não sei se no início da palestra o senhor viu que nós tivemos também em Búzios, nós fizemos um Sim, eu evento. acompanhei tudo. Morrendo de inveja de não estar lá. Pois foi um evento que foi extraordinário mesmo. Foi até surpreendente um pouco para nós que organizamos o evento, porque a gente teve até a imprensa lá da repercussão que teve a qualidade do evento na cidade, né? E eu acho que é um tema que as pessoas estão querendo muito falar sobre isso no mercado imobiliário. Então foi uma honra muito grande receber o senhor aqui, agora no virtual, mas a palestra nos fez refletir muito sobre isso, e está aberto o convite para que o senhor retorne presencialmente e De antemão, passei. traga suas experiências mineiras, e a gente bola com samba aqui, porque a BAMI é também esse acolhimento que a gente tem, tá bom? Vamos falar um pouco no futuro da nossa cidade, que é de todos nós, que é a cidade de origem familiar materna, que é a cidade de Ouro Preto. A história dessa cidade, ela repete muito do que eu falei. Ela personaliza muito o que eu falei. A cidade do Rio de Janeiro, né, o encanto urbanístico do centro, tão maltratado às vezes, do Paço Imperial, tão maltratado às vezes. O processo de ressurgimento, né, com o corte daquelas vias rápidas, como é a Presidente Vargas, isso, né, rasgando por dentro, e às vezes apagando culturas, né? Tem sambas belíssimos dizendo, olha, vão acabar com a Passa 11, né? Não vai haver mais samba, não é isso? Mas não, a cidade se reconstrói e ela renasce de si mesma. Não é isso? E a gente tem que saber entender esses processos, não são simples. E uma coisa que eu queria falar, fechando, e aí vocês me permitam um pouquinho mais, que, olha só, queridos, aquilo que nós chamamos de construção civil, que está na base estrutural da cidade, é o maior empregador de mão de obra que um país dispõe. Hein? Então, em momentos de crise, a construção civil precisa receber todo o carinho e amparo.
porque ela absorve mão de obra, e ao absorver mão de obra, e, portanto, gerar salário novo, ela melhora o comércio e a cidade inteira cresce, porque a demanda comercial vai aumentar a demanda na indústria, que vai gerar emprego no comércio, que vai gerar emprego na indústria. A construção civil ela tem um potencial renovador, é uma fênix. É ordinário o potencial da construção civil. Exato, exato. Reduz a fome também. Alicerce da urba. Reduz a fome, porque emprega Claro, uma mão de obra, né? De escolaridade, enfim, dá oportunidade para baixa renda, né? Isso mesmo. Então vamos conversar. Foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui. E volte ano. Eu vou já encerrar os trabalhos de hoje. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui na nossa instituição. Quero agradecer a presença do pessoal que está no virtual. E é isso. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, queridos. Queridos e muito. Tchau, queridos.